Olá, hoje começa a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E antes que comece, eu quero fazer uma reflexão sobre o Vitória. O Vitória fez algumas contratações, se não vejamos, contratou Kaique, volante que veio do Juventude, contratou Matheus Silva, lateral direito do Cuiabá, contratou Nathan Mendes, também lateral direito do Bragantino. Luan Cândido, lateral esquerdo barra zagueiro, vindo do Bragantino também. Também contratou Emanuel Martins, para mim uma boa contratação. Volante, segundo volante que veio do Fortaleza. Contratou Pedro Henrique, um centroavante, vindo lá da China. E Lucas Silva, ponta esquerda, vindo lá da Coreia. E Marinho, veio do Fortaleza, estava sem clube e estava insistindo para jogar no Vitória. Ponto. Então, essas foram as contratações. Vamos lá para a minha análise. O que é que eu acho? Contratações pífias, seguindo o modus operandi de Fábio Mota, um rapaz que, sinceramente, como pessoa, eu não tenho o que falar, nem o conheço, mas como dirigente do Vitória, ele deveria ser um diretor de patrimônio, para fazer puxadinho lá pelo Barradão. Apenas puxadinho, porque nem o gramado ele não consegue preservar. O Vitória termina uma temporada e toda vez que inicia uma outra temporada, mesmo com as férias de 30 dias, o gramado está naquele estado que vocês veem todo ano. É vergonha nacional. Então ele só presta para fazer puxadinho aqui e acolá, mas nem o gramado, que é essencial para o futebol, ele não consegue ajustar para deixar nos conformes. Eu não sei o que, é que ele tem contra o futebol, que é a última coisa. É o que ele mais é incompetente em relação ao futebol, sabe? E vamos às contratações. Contratações ínfimas, para as pretensões de quem quer fazer um campeonato sem susto. Eu acho que o Vitória vai ter muitos sustos. Vamos lutar para não ser rebaixado até a última rodada de novo. Espero estar errado. Mas, pô, vejamos, cara. Quem é Lucas Silva? Um jogador mediano, não tem número nenhum maravilhoso no futebol coreano. Quem é Pedro Henrique? Um cara comum no futebol da China. Ah, sim, contratou um gringo agora, um tal de Diego Tássia, um negócio desse. Que, sinceramente, cara, um menino com números meios que qualquer um da base do Vitória tem números iguais. Enfim, contratações ridículas que não aumentam, não melhoram em nada o patamar do Vitória. Pasme, a melhor contratação do Vitória, a melhor contratação que o Vitória fez esse ano, e não estou falando pelo nome, certo? Não é pelo que ele fez 10 anos atrás, é pelo que ele é, pelo que eu acho que ele ainda pode render, sabe? Foi Marinho. Mas, pasme, não é que Fábio Mota quis contratar Marinho, não. Se a gente tivesse, imagine que a gente tivesse ganho o Bavi por 2-0, 2 gols de Kaiser, ou 2 gols de Eric, do ataque, enfim. Marinho estava descartado. Marinho foi uma cortina de fumaça para cobrir a vergonha do Bavi, da derrota vergonhosa para o time B, o time reserva do Bahia, tomando um gol de um menino de 17 anos. Foi só para isso, Marinho. Entendeu? Agora, não tira o mérito de Marinho querer jogar no Vitória, de Marinho gostar realmente do Vitória, ser um desejo dele. Esse é um outro departamento. Estamos falando aqui da mediocridade de Fábio Mota. Ele é muito medíocre. O pensamento dele, a ambição dele é isso aqui, ó. Sabe? É isso aqui a ambição de Fábio Mota. Agora, estava na iminência, nas cogitações aí, de contratar Derek Lacerda. Aí chegou, está sendo veiculado aí nas mídias do Vitória que não, que a direção decidiu que não precisa de 9, não, porque estamos bem abastecidos, que tem isso, que tem aquilo. Agora eu soube, são 5 horas e 25 minutos dessa quarta-feira que antecede o jogo do Vitória, que é logo mais.
Saiu uma notícia aqui, não sei se é verdade, mas eu vi uns boatos aí que Cássio se contundiu, sentiu e não vai pro jogo. Sabe como é que funciona o Vitória? É assim, olha, 2022 subimos da Série C para a Série B, como o técnico da época, João Bussi, que veio apagar o fogo para o Vitória não cair para a Série D e acabou subindo naqueles 2% de chance, ele escreveu um livro dizendo que foi a mão de Deus. Aí eu vou acrescentar a mão de Deus em 2022 para subir para a Série B. Em 2023, ser campeão da Série B foi a mão de Deus 2. Para permanecer na Série A de 2024 foi a mão de Deus 3. E 2025, para permanecer na Série A também, foi a mão de Deus 4. Será que vai ter a mão de Deus 5? Porque competência não é. Não é. Não tem quem me prove que o Vitória ficou na Série A por competência, que o Vitória foi campeão brasileiro. Não existe isso. É só você olhar os times, é só você olhar os jogadores. Ah, Gilvão, o Mirassol ficou em quarto e não sei o quê. Cara, isso é um ponto fora da curva. Isso é algo que não vai acontecer de novo. Sabe? Olha os jogadores que Fábio Mota contrata, joga tudo aposta, tudo, cara, ele fica nessa adivinhação, jogando na sorte para ver se um desses aí vira um Mateuzinho, aquele cara que ele acerte como Wagner Leonardo e tal. Cara, mas a probabilidade de dar errado é grande. Olha quantos jogadores. Acho que o presidente que mais contratou no Vitória foi Fábio Mota. É dezenas de jogadores por ano. E agora eu já tive informação que já voltou a cogitar Derek Lacerda, que já tinha descartado. Ou seja, o cara se contundiu agora, vai para um jogo grande sem centroavante, nem reserva não tem. Aí volta às pressas para fazer, remediar aquilo que já era para ser um planejamento, que era para ser um campeonato longo, o cara pode se contundir, o reserva está contundido, vamos contratar aí. A gente não conhece, não sabe quem é esse Pedro Henrique, não sabe se vai dar certo, é uma aposta, vamos contratar um cara que a gente sabe que vai funcionar. Derek Lacerda acho que fez 8 gols no esporte, um time feio, um time que jogava com a corda no pescoço todo jogo, e ele conseguiu ainda assim render. Como é que você não contrata um cara desse, cara? E você fica insistindo no erro todo ano. Aí a vida dele é pedindo para ser sócio. Então, cara, se dependesse dele, da qualidade, da competência, não era para ter 100 sócios. O Vitória não era para ter 100 sócios. Que dirá 44 mil e lá vai força. Cara, não tem condição. Ele é muito medíocre. Não, não tô, alguém vai dizer, não, porque o Vitória não tem dinheiro, porque o Vitória as últimas folhas não é sobre dinheiro, é sobre competência. Você cansa de ver para lado e para outro, olha, não sei quem foi emprestado para não sei quem, que não sei quem foi emprestado para não sei quem. Cara, é só você olhar, na hora que a corda aperta, na hora que não tem mais jeito, ele 2024 foi o que ele fez? Foi 2024? Foi 2024, meados de 2024, ele fez o quê? Contratou Janderson por 5 milhões, um jogador que 2 anos antes era vendedor ambulante em Feira de Santana. Jogador ridículo. Um jogador ridículo. Ele deu 5 milhões. Lucas Braga, bastou para aparecer o nome de Lucas Braga antes de ser contratado. Foi uma enxurrada de críticas, mostrando que o jogador não prestava, que o jogador não ia funcionar, que o jogador já vinha em baixa. Aí ele vai e paga 5 milhões em Lucas Braga. Aí quando tem um jogador que, porra, é um jogador mediano, mas vem alta, fez uma boa temporada passada. Ele não faz esforço nenhum para contratar. Agora, os Bagre é uma rapidez incrível, velho. Agora, olha que tecnologia de Fábio Mota, olha que expertise. Ele acha jogadores da China. Ah, esqueci, ele trouxe mais um da China, que foi o Richelli, um péssimo zagueiro. Um zagueiro ridículo. Se você investir num da base, é melhor do que ele. Então, imagina, cara, como é que eu vou ficar satisfeito com uma coisa dessa? Um campeonato que a gente vai jogar contra Palmeiras, que é o adversário de hoje. O próximo adversário é o Flamengo, depois Botafogo, depois Bahia. Times qualificados, times bons. E a gente vai enfrentar com esses. Cara, como é que você faz um sacrifício, velho? Um sacrifício excomunal para pagar o valor que o São Paulo pediu em Eric? Quem é Eric?
Você tem que pensar em evoluir, em aumentar o patamar, em contratar um cara melhor do que Eric. É inadmissível um negócio desse, cara. Um cara que vive de lampejos, sabe? E demos sorte, né? Quer dizer, sorte não, porque no Vitória é assim, você não quer que contrate um David, porque você acha que não vai mudar o patamar, que é um cara ruim, que se contunde e tudo mais. Aí o Vitória traz um pior, não traz David, traz um pior. Trouxe Lucas Silva, da Coreia. Você prefere o quê? Lucas Silva ou David? Eu preferia David. Então, assim, então eu ia falar aqui o seguinte, que a te deu sorte de Lucas Halter não ter achado uma proposta e não ter ficado, porque a gente ia pagar 8, 9 milhões em Lucas Halter, um zagueiro mediano, bragueiro. Mas aí, quem é que vem no lugar de Lucas Halter? Um pior do que ele. Então, não adianta nem a gente querer, tipo, esse jogador é ruim, vai vir um pior, irmão. Vai vir um pior, é Fábio Mota, velho. É o modus operandi de Fábio Mota. Eu não sei, velho. Às vezes eu coloco em dúvida se ele, de fato ele é torcedor do Vitória. Porque eu fico tentando me colocar no lugar dele, eu, torcedor do Vitória, com a caneta na mão, sabendo que se eu ficar numa Série A, se eu for para uma Sul-Americana, se eu for para uma pré-Libertadores, vai entrar dinheiro para o meu clube, que eu amo, vai me render mais receitas, eu vou poder contratar mais jogadores. E como é que faz para eu acessar essas competições? Se eu for longe na Copa do Brasil, cada fase que eu passar, eu ganho mais dinheiro. Então, como é que eu passo mais fase? Tendo um time melhor, contratando jogadores melhores. E quando é que ele faz isso? Nunca. Aí ele gasta dinheiro erradamente quando a corda está no pescoço. Quando tem que dar satisfação à torcida que não tem mais jeito. É a mesma história dos ingressos, que é 120 a 150. Aí na hora que tá caindo já pelas tabelas, aí bota ingresso de R$ 20. Sabe, cara, essa política nefasta, essa política daí, é por isso que o sócio torcedor hoje é 40 mil, aí um mês depois é 30. As pessoas estão cansadas disso, cara. Estão cansadas. Um negócio que nunca o Vitória teve tanto dinheiro como está tendo agora. E olha como o Vitória. Repare, olha quantos jogadores o Vitória comprou, que agora o Fábio Mota não quer mais tomar emprestado, não. Ele quer comprar. Olha, você vê, Daniel Júnior, o outro que veio da Ponte Preta, que todo ano empresta aí. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Um loirinho que veio da Ponte Preta. Comprou o Vitória. O Elton Rato, o lateral direito que estava no Goiás, que agora acho que foi pro Criciúma. Cara, dezenas de jogadores pagos e foram dinheiro alto e não serve, porque são contratações medíocres, das quais não funciona no Vitória, e o dinheiro está indo pro ralo. E ele dizendo que pegou o time endividado, porque a dívida. Ele está acrescentando essa dívida, cara. É conversa fiada. É porque os nossos youtubers do Vitória, eles não podem falar, porque os coitados precisam. Os coitados precisam da média para sobreviver, né? Sei lá, cara, é ridículo isso, cara. Mas olha as contratações do Vitória, velho. Fábio Mota está endividando o Vitória. Endividando, porque do tempo que ele andou, que ele entrou no Vitória, que ele fala que está pagando, a dívida nunca acaba. Nunca diminui. Claro que não vai diminuir. Ele contrata Bruno Vini pagando 3 milhões e depois deixa o cara. Nem salário o cara não paga. O cara bota na justiça e ganha. É praxe isso. Olha quantos jogadores, olha os técnicos, cara, o cara conseguiu, velho, para você não dizer que é perseguição, ou que eu estou equivocado no planejamento, que Fábio Mota não tem planejamento nenhum, rapaz. É o 4º ano seguido que o Vitória é salvo no final de um campeonato e renova com o mesmo técnico para o campeonato seguinte. Não, não é aquele time que tem um pensamento grande, porra, esse técnico aqui serviu para me livrar do rebaixamento, mas ele não serve um projeto novo. Esse meu projeto novo aqui de pensar grande, de ter um ano melhor, ele não serve. Tá entendendo? É isso daí, cara. Não, só porque o cara salvou numa circunstância de corda no pescoço, numa circunstância daquele o jogo da vida e acabou dando certo, entre aspas, né? Dando certo, entre aspas, na sorte, porque o Vitória não dependia de si na última rodada.
Se os outros resultados não combinassem, o Vitória estava rebaixado. Ele podia dar 10-0 no São Paulo. Se os outros times ganhassem, tipo Ceará e Fortaleza ganhassem, acabou, a Vitória estava rebaixado. Tá entendendo? Simples assim. E aí? Você vai dizer que isso é planejamento? Agora o técnico perdeu o Bavi, Jair Ventura, e aí foram perguntar a ele sobre os três zagueiros, não sei o quê, dentro de casa, com o time B do Bahia. Não, porque o três zagueiros, a gente ganhou do São Paulo com três zagueiros, que a gente se livrou do rebaixamento, permaneceu na Série A com esse sistema. Ah, peraí, meu amigo, estamos iniciando o campeonato, não estamos na zona de rebaixamento, lutando para não cair na primeira rodada. Para com isso, rapaz. Para com isso. Como é que eu vou aceitar uma resposta dessa sem indagar ele, sem questionar isso daí, cara? Porque ele é um técnico medíocre. É um técnico medíocre. Não fica no Vitória até maio. Aguarde o que eu estou falando. E até maio, Jair Ventura não vai estar no Vitória. Não vai estar, porque não vai sustentar. Esse ritmo dele aí não vai sustentar. A torcida não vai aceitar todo jogo no Barradão, com qualquer time, jogar nessa. É só ele mudar o padrão dele. O time melhora. É só você ver. Entende? É complicado, rapaz. Quem é o culpado disso? Fábio Mota. Fábio Rios Mota, esse que é o culpado. Carpini, olha, Carpini, o ano passado, ele me tirou a alegria de ser Vitória, sabe? Naquele ano lá, o ano passado. Carpini me fez vergonha de ser Vitória. Sabe, cara, se hoje eu depender, na minha opinião, sabe? Se hoje eu depender de Carpini vir salvar o Vitória da zona do rebaixamento da segunda divisão, eu prefiro cair para a segunda divisão do que Carpini como técnico do Vitória. Acredite. É um ser humano, cara. Desculpe, ser humano não, que não é pessoal, mas como técnico de futebol, é um desagregador, é um incompetente. Aliás, ele pode até ser competente no que ele faz lá e tal, mas ele destrói. O que ele faz com as mãos, ele destrói com os pés, sabe? Porque ele é desagregador. Vide Dudu. Não estou dizendo que Dudu é santo, não é santo. Deve ter feito as merdas dele, é tudo menino, jovens. Ele, como profissional, como um cara cabeça e tal, porra, botar as coisas no lugar, cara. Não expurgar todo mundo, ninguém aqui presta, não sei o quê, não sei o quê, e ter a panelinha dele. Aí o cara que todo o tempo que ele estava aqui não fez nada para agregar, não fez nada para ajudar, não fez nada para surtir efeito, ele morria com o cara abraçado, o Lucas Braga, por exemplo, sabe? Então, assim, quem é o presidente? Eu tenho uma tese, quem é o chefão de tudo? É esse que é o culpado. Não é subordinado. O que Carpini faz? Aí Fábio Mota dizia num dia: não, a gente vai lutar para chegar na final da Sul-Americana. Aí no outro dia, Carpini, não, 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 negativo, a gente não está priorizando a Sul-Americana, a Vitória não tem condição de jogar a Sul-Americana, a gente vai lutar contra o rebaixamento e tal. Aí o último jogo foi o que aconteceu: o outro time não quis fazer um gol no Vitória, o Vitória falou, fez um gol contra si próprio para sair. Quem é o culpado desse Fábio Mota, cara? Que eu, como torcedor, um simples torcedor, um sócio torcedor, me senti envergonhado com aquela estadia de Carpini aqui. E Fábio Mota, que se diz torcedor, que é o presidente do Vitória, que pode demitir e admitir alguém, ele deixou o cara fazer o que quis com o Vitória, botar o Vitória na lama. Fábio Mota deixou Carpini botar o Vitória na lama, regredir 10 anos na moral, o resto de moral que tinha. Sabe, cara? E todo ano é assim. Aí o que ele fez? Ele permanece com o Carpini, aí depois da folga que teve, um recesso que teve alguma coisa ano passado, aí Carpini volta, no primeiro jogo é humilhado no Barradão pelo Confiança, que o Vitória era para ser, no mínimo está na final da Copa do Nordeste daquele ano, não foi por causa de Carpini, aí o cara demite o técnico com um jogo depois da volta, tendo 40 dias para contratar um novo técnico. Aí o que é que ele faz? Ele faz pior, contrata Carille. Contrata Carille. Carille é tão ruim que foi campeão pelo Santos e o Santos mandou embora. Time grande faz assim. Time grande, o que quer ser grande, que quer mudar, faz assim. Olha, foi campeão aqui e tal, beleza, mas o meu projeto da Série A não dá. Não é esse. É assim que se faz.
Ah, mas o Santos não deu certo. Aí é outro departamento, mano, é outras questões. Mas eu estou falando do técnico. Não era o técnico perfil de Série A. Aí foi pro Vasco, o Vasco mandou embora, a torcida. Rapaz, a torcida odiava Carilli. Aí o Vitória vai contratar Carilli. E para provar que Carilli é ruim, depois do Vitória ele foi pro Goiás. O Goiás estava nas cabeças lá, vê se o Goiás subiu. Desgraçou o sonho do Goiás. Enfim, voltando para Fábio Mota. Então, ele. Aí pronto, aí demitiu o Carilli depois daquela humilhação de 8-0 que o Vitória tomou a revelia, sem oferecer nenhum tipo de resistência. Aí o que é que ele faz? Ele já era para ter contratado um técnico, ou melhor, ele não era para ter renovado com o Carpini, depois de tudo que Carpini fez em 2024. Não era para permanecer com o Carpini em 2025, certo? Olha, você permaneceu com o time aqui na primeira divisão, obrigado e tal. Acabou, muda o perfil. O Carpini não tem perfil de iniciar, de iniciar ano com time nenhum, projeto novo com time nenhum. É a mesma coisa de Jair Ventura. É a mesma coisa de Jair Ventura. Tomara que eu esteja errado. Eu vou vir aqui e vou pedir desculpa. Mas o currículo mostra isso. Ele não tem. Até pela resposta dele depois do Bavi, você já percebe que ele está agindo no início de um ano, de uma temporada, agindo como se ele estivesse jogando o jogo da vida para não ser rebaixado. E não é, cara. É diferente. É diferente, você pode entrar relaxado, tentando propor o jogo, tentando usar as peças diferentes. Não, ele vai jogar por uma bola como tivesse lá, dependendo daquele resultado ali para sobreviver no campeonato. Aí ia ser muito pequeno, sabe, cara? Não é ir aberto, não é ir jogar de igual para igual, não é isso que eu tô falando. Aí você vê contra o Remo, olha como o Vitória estava amarrado no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, ele tirou o zagueiro, aí começa, aí fica um cara de palhaço, perdoe-me, palhaços, é porque ele não mudou os três zagueiros, ele recuou nada, rapaz, ele ficou com dois zagueiros, e colocou o cabeça de área ali, o Kaique, para ficar mais ali plantado, mas acabou o sistema de três zagueiros ali, porra, é um volante, porra, pode jogar na frente da zaga ali, e tal, mas ele mudou o sistema, o Vitória mudou da água pro vinho, ele amarra o Vitória, fica um time ridículo. Aí voltando, não foi o que o Fábio Mota fez? Demitiu Carilli e botou, fez coletiva de imprensa para apresentar Rodrigo. E Rodrigo estava efetivado como técnico. Não, era interino, aí ganhou do Atlético Mineiro depois do 8-0. Aí fez uma entrevista lá, uma coletiva, não, já é cria do Vitória aqui, já conhece o ambiente e tal. É o técnico do Vitória. Dois pau, duas cacetadas. Aí foi contratar por fim, Jair Ventura, que para aquela situação, para aquele momento, era o ideal. Aí eu não vou dizer que não. Não era ideal agora, renovar com ele. Porque é um técnico pequeno. E se você quer ser grande, você tem que mirar os grandes, você tem que pensar grande. Certo? Não é sobre dinheiro. É sobre projeto. Te garanto que quando o Guanais foi para o Mirassol, ele não era o técnico que ele é hoje, caro do jeito que ele deve ser hoje. Sabe? Porque o Mirassol percebeu que o trabalho que ele fez lá no Operário de Ponta Grossa, o trabalho que ele fez em outro lugar, isso é que é profissionalismo. É por isso que o Mirassol está onde está. Isso sim é planejamento. É jogadores que não dá certo no time, eles sabem que aqui pode encaixar e tal, sabe? Isso é planejamento. Agora, no Vitória, é sorte. É sorte. Não, você não precisa de Derek Lacerda, não, porque aqui já tem um bocado. Aí contunde um, vamos atrás do cara no desespero. Não, o Marinho é muito velho, não presta e tal, não é o perfil que a gente quer. Aí perde o Bavi, aí vamos contratar Marinho porque a torcida quer, porque ele quer. Que é isso, cara? Tantos jogadores aí de sopa, Fortaleza com um bocado de jogador bom. Aí o Kusevich, não, que o Vitória não esnobando, como se o Vitória tivesse cheio de zagueiro bom, não tem um que presta. Não tem um zagueiro do Vitória que presta. É duas, mas assim, Camutanga, uma raça assim, o resto ninguém presta. Aí os caras, velho. Aí os caras, sabe? Aí quando chega em julho, depois da Copa, aí vamos aí no desespero contratar meio mundo de jogador para salvar o time do rebaixamento. Eu acho o seguinte, cara, que vamos ter um ano
sofrível, sofrível, porque o time é sofrível. É um time terrível, cara. Cara, é só você olhar, bicho. É só você olhar o time, cara. Olha, o time do Vitória. Não à toa, todos, e eu sou torcedor do Vitória, colocam o Vitória como candidato real ao rebaixamento. Eu diria a você que só o quinto milagre seguido, o quinto milagre seguido, 22, 23, 24, 25 e agora 26. Só o quinto milagre seguido para o Vitória não cair. Para mim, a única maneira do Vitória não cair é um milagre, o quinto seguido na gestão de Fábio Mota, porque ele vive de milagres. Não tem competência, não tem critério, não tem nenhum tipo de expertise do futebol. Ah, e uma outra coisa, ele só contrata, ou só contratava, é, diretor de futebol medíocre, menos conhecido, sabe por quê? O apito do cara ser mudo e surdo, porque quem manda é ele, quem faz as contratações é ele, quem dá a última palavra é ele. Então ele precisa ter um cara para, por exemplo, o Marcos Braz jamais, sob hipótese nenhuma, poderia ser contratado na Vitória e nem viria para o Vitória, porque ele não ia ter autonomia, não ia ter carta branca, como os grandes times têm, o Flamengo. O presidente não fala em contratação, fala com o Boto. Sabe que ele foi contratado para isso. O cara do Vasco lá, um excelente trabalho, contratando e tal. O do Vitória não, contratou agora um diretor de futebol muito bom, eu gosto dele. O cara ajudou a levantar o Fortaleza. Descobriu vários jogadores, sabe? Mas no Vitória, a apito dele é muito surdo. Você vê quando ele vai dar entrevista, ele fala com jeitinho, pisando em ovos, para não ultrapassar o limite do presidente, sabe como é? E ele foi contratado para contratar, cara. Ele foi contratado para fazer as contratações do Vitória, para buscar jogadores. E ele não tem autonomia para isso. E o que ele fala, não, que ele está bem servido, que não precisa. Isso não é ele que está falando, ele é mandado por Fábio Mota para falar aquilo. Que o limite dele é curtíssimo. Eu não sei nem a finalidade. Aliás, ele está aí só para constar, para a torcida achar que o Vitória tem um diretor de futebol, de certa forma, renomado. Porque é Fábio Mota, velho, porque quando você não tem um diretor de futebol com nome, ou tem, ou não tem nenhum, ou tem um igual, por exemplo, a Manequinha, a imprensa, todo mundo vai ficar indagando, questionando que as contratações é porque não tem um diretor, mas no fundo, não muda nada. Não muda nada. O diretor de futebol é bom, mas a autonomia dele é a mesma, é zero. Quem contrata é Fábio Mota. Quem contrata é Fábio Mota. Então, essa conversa de ter planejamento, não. Vamos passar um ano de novo muito difícil, a não ser que as coisas mudem da água para o vinho, que eu acho um pouco difícil. Eu acho um pouco difícil as coisas mudarem. Porém, resta-nos torcer para que as coisas deem certo. Afinal de contas, somos torcedores e temos que acreditar. Agora, não deixo passar a minha indignação, a minha revolta com essas atitudes de Fábio Mota. Um cara medíocre que está levando o Vitória para uma mediocridade insana, certo? Olha o planejamento do Baiano, cara, é ridículo. É ridículo você permitir que um técnico não vá para ver administrar os jogos do time B. Por quê? Sabe? Complicado, complicado o ano do Vitória. Eu estou muito preocupado e acho que o time é muito ridículo, muito ridículo. Cara, eu fico tem um pouco de esperança com o Marinho da vida, pela vontade, pela gana que ele tá de jogar pelo Vitória. Eu acho que, porra, velho, a vontade que ele tá de fazer gol, de ajudar o Vitória, eu acho que vai ser maior do que toda deficiência de idade e de falta de entrosamento, enfim.
É a minha esperança, sabe, cara? Porque nossos jogadores são medíocres. Nossos jogadores são de baixa qualidade. Eu vi agora o Remo contratou um meia chamado Leonel Pico, lá do, acho que é do Platense, é um time desse da Argentina. E o cara é um baita de um jogador, velho. Deu 9 milhões. O Vitória nunca na história contratou um jogador de 9 milhões. Eu te pergunto para onde é que vamos? Se o Remo do Pará, que tem 30 anos que não participa de uma Série A, consegue fazer uma contratação dessa. O Fábio Mota, quando ele estava na Série C, ele dizia que não, a gente tem que chegar na Série B, porque vai ter mais dinheiro, que a gente vai poder, vai acontecer. Aí estava na Série B, a gente vai para a Série A, porque na Série A a gente tem mais recurso, que vai poder contratar e ter um time melhor. Aí passou um ano na Série A, não, tem que ter 2 anos na Série A, porque aí a gente não tem costume, que a gente tem que aprender, reaprender a jogar a Série A. Aí no segundo ano, não, temos que ter 3 anos na Série A, que é para a gente criar lastro, não sei o quê. Já é o terceiro já. E não muda nada, é tudo com é muleta. Ali é muleta. Fábio Mota usa muleta para enganar os trouxas, menos eu, certo? O Remo chega, depois de 30 anos, faz contratações melhores que a do Vitória. Esse cara mesmo aí custou mais de 9 milhões. O Vitória não tem condição. O Mirassol, acho que nunca participou de uma Série A, veio já foi pro G4. Já está na Libertadores de forma direta. Pô, você não procura um exemplo bom para você se guiar? Você só procura exemplo ruim? Ah, porque time do Nordeste e tal. Fortaleza ficou anos e anos aí indo para a Libertadores. Pô, para com isso, cara. Eu tô de saco cheio, cara. Saco cheio. Eu votei em Fábio Mota nas eleições. Eu votei nele, porque não tinha outro, sabe, cara? Porque se tivesse alguém que eu, porra, achasse pelo menos que podia dar certo, eu sinceramente não votaria nele de jeito nenhum. E dificilmente ele vai colocar uma SAF no Vitória. Talvez ele coloque quando ele tiver perto de sair, o mandato dele tiver perto de acabar, só para outro não assumir. Aí ele facilite para uma SAF. Mas agora ele não vai deixar o osso, não. Ele não vai fazer nada para que venha uma SAF no Vitória agora. Porque além de tudo, além de tantos defeitos que ele tem como gestor do Vitória, ele tem o ego, sabe, cara, inflado, ele é prepotente, ele quer mostrar que é ele que fez, que ele fez, que aconteceu, que era assim, que passava fome, que agora tem abastança e que não sei o quê, que era quebrado, agora eu consertei, sabe? Ele tem esse negócio do eu fiz, é eu, sabe? E ninguém pode questionar ele. Se alguém questionar ele, ele chama de oposição, não, é da oposição, e que luta contra o Vitória. Não, não é isso, cara. Ninguém mais do que eu quer ver o Vitória grande. Quer ver o Vitória como um outrora, eu já vi. Vitória encarando os times do eixo aqui, dando goleada ao Barradão. 2008, 2009, o time veio da Série C, passou pela B em 2007, 2008 foi para A. Pode procurar aí qualquer arquivo que você quiser. Campeonato de 2008, todo mundo que veio Barradão tomava goleada. 2009, 2008, acho que o Vitória foi. 2009, eu acho que 2008, 2009 foi. 2008, acho que o Vitória foi nono, foi décimo. E 2009 foi décimo. Isso eu tenho certeza. Campanhas maravilhosas, velho, sem susto, nada, e veio da Série C. Agora ele fica usando esses argumentos aí mentirosos. Ele falta com a verdade, com a torcida do Vitória. E fica exigindo que a torcida seja sócio. Como, cara? Antilota o Barradão para ver o Vitória perder do time B do Bahia? Como? Como que você quer manter 50 mil sócios, 40 mil sócios? Não vai. Você não imagina as vezes que eu penso em cancelar meu sócio, em fazer miséria para desistir disso, cara? Porque a gente não vê nada sendo feito para melhorar as coisas. A mediocridade impera. Oremos.